Graça e paz, meu amado, minha amada, estamos aqui no nosso 20º dia, refletindo, orando a respeito da família, né? Daquilo que Deus espera, daquilo que Deus quer para nós como família, como casal. Há um propósito de Deus. Como eu sempre digo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se nós entendemos o propósito pelo qual nós, casamos e formamos uma família, com certeza Deus vai se revelar a nós e com certeza vamos alinhar com mais equilíbrio a nossa família e teremos uma saúde emocional familiar, sabe, muito mais equilibrada, muito mais consciente, porque estaremos realmente entendendo o propósito de Deus, porque Deus nos uniu, as expectativas de Deus. E nesses 2 últimos dias nós temos falado a respeito justamente disso, do propósito de Deus para a família, né? E entre muitos propósitos que existem, 2 são chave, e a partir desses 2 eu acredito que o resto vai se completando. E o primeiro grande propósito que Deus tinha e quer realizar através do primeiro casal e da família é espelhar a sua imagem. Deus uniu o casal, fez o homem e a mulher para que a imagem dele fosse espelhada através do casal, através da família. Mas como vimos, esse espelho foi quebrado, a imagem foi ofuscada e não destruída. Foi somente ofuscada, distorcida, mas Deus continua agindo, fazendo, restaurando, porque Ele quer continuar refletindo a sua imagem e, sabe, seus atributos através da família. Então Deus quer espelhar a imagem dele através da família, através do casal. Então esse é o primeiro grande propósito. O segundo, que a gente precisa entender primeiro, é que a família não está morta. E Deus não assinou o atestado de óbito da família. Ele tem expectativa e continua querendo se revelar através da família, espelhando a sua imagem, através do homem e da mulher e da família cristã, verdadeiramente cristã. Essa é a expectativa de Deus. Mesmo com o pecado, que penetrou para tentar destruir o projeto de Deus, de espelhar a sua imagem, Deus ainda tem expectativa. Então, o segundo grande propósito de Deus para a família, para o casal, o primeiro era espelhar a imagem, o segundo é espalhar a imagem. Deus queria com que essa imagem se espalhasse pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28. Olha o que está escrito. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Olha o que está escrito. Está escrito assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Deus queria espalhar o seu reino sobre a terra. Então, o segundo grande propósito, o primeiro, Deus queria espelhar a sua imagem. O segundo, Deus queria espalhar o seu reino sobre a terra, para que todos pudessem ver a imagem de Deus refletida através do casal, da família, e que essa imagem fosse multiplicada através dos filhos da sua descendência. Então Deus queria espelhar e espalhar o reino de Deus em nome de Jesus. E entenda isso: para espelhar o conhecimento e a glória de Deus no mundo inteiro, Deus plantou uma família no Jardim do Éden e lhe deu a ordem: frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai, como nós lemos em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28. Esta
É a primeira forma com que a Bíblia apresenta a grande comissão. A primeira ordem entregue ao homem nas Escrituras Sagradas. Deus disse: olha, multiplicai, enchei a terra e sujeitá-la. Deus, então, estava aí, na primeira vez, apresentando a grande comissão, que começaria através da família. Deus estava disposto a espalhar o seu reino, a sua imagem, através da família. Então, essa foi a primeira ordem que nós vemos nas Escrituras. Deus, na verdade, queria que o conhecimento dele, por intermédio do casal, fosse espalhado no mundo inteiro. Essa era a expectativa de Deus, que todo mundo conhecesse Deus e que o conhecimento dele, por intermédio do casal, fosse espalhado pelo mundo inteiro. Essa era a expectativa de Deus, o propósito de Deus. E ele ainda continua desejoso de espelhar e espalhar a sua imagem e o seu reino sobre toda a terra através da tua família, da nossa família. Olha que coisa poderosa e sobrenatural. Olha, se não fosse a queda, Adão e Eva teriam multiplicado a imagem gloriosa de Deus ao redor do globo terrestre, por meio da sua família. Olha que coisa poderosa. Por meio de pequenas representações da família divina e do amor de Deus, isso seria espalhado por toda a terra, por todo o globo terrestre, o reino de Deus, o amor de Deus, através dessa pequena representação da família. O mundo seria totalmente diferente se essa primeira família, se esse primeiro casal não tivesse caído, não tivesse permitido o pecado vencê-lo. Deus iria espalhar o seu conhecimento, seus atributos, sua vontade por toda a terra através desse casal, dessa família. Mas, infelizmente, o pecado estragou toda essa festa que Deus queria fazer, todo esse projeto que Deus tinha através do casal, através da família, Infelizmente, o pecado estragou isso. Esse glorioso projeto de Deus de espelhar a sua imagem poderosa e espalhar o seu conhecimento pela terra. Desde a queda, a imagem de Deus no ser humano foi ofuscada. Veja bem, estou falando ofuscada e não apagada. A imagem foi ofuscada. Desde que o homem caiu, o pecado entrou, a imagem de Deus foi ofuscada, não apagada. Entenda isso. O pecado injetou conflito no relacionamento antes harmonioso. Então, o pecado, infelizmente, injetou conflito no relacionamento. Começou ali, quando o pecado entrou. Até então, era uma maravilha. O homem e a mulher estavam ali, vivendo, ouvindo Deus, cheio de projetos maravilhosos, dando nome aos animais, vivendo coisa poderosa. Deus tinha uma expectativa. Todos os dias Deus vinha falar com esse casal. Era um tempo muito poderoso, muito maravilhoso, até que o pecado entrou. E quando o pecado entrou, ele colocou conflito no relacionamento que antes era muito harmonioso. Colocou conflito entre o marido e a esposa que não reflete mais tão claramente a imagem de Deus.
aquela imagem clara da presença de Deus, da glória de Deus, sabe, que Deus estava ali com o homem depois do pecado. Essa imagem distorcida, não apagada, ela gerou conflito entre o marido e a esposa, que, infelizmente, a imagem de Deus já não ficou tão claramente apresentada através desse casal. E assim, temos agora, né, depois da queda, acusação e atrito em lugar de amor e perdão. E aí o que acontece? O que aconteceu e acontece até os dias de hoje? Por causa do pecado, houve muita acusação, muito atrito. Eu comi porque ela me deu. Eu comi porque a serpente me enganou. A culpa é dele, a culpa é dela. E essas acusações tomaram conta desse casal, dessa família. Atritos começaram a acontecer e a destruição da família ali. Satanás colocou essa semente do pecado para tentar destruir a imagem de Deus. Ela não foi totalmente destruída, ela foi ofuscada e não apagada. Então, mas infelizmente, trouxe essa mancha na imagem distorcida por conta do pecado. O pecado agora, dominando o homem, já não era mais um ambiente de amor puro, sincero, não fingido, inocente, que se perdoavam ali mutuamente. Agora não era mais esse verdadeiro amor. Agora o pecado distorceu, ofuscou a imagem santa, gloriosa de Deus, que Deus queria através desse casal. Por isso, a imagem de Deus na família precisava ser resgatada conforme a promessa que Deus fizera no próprio Éden. E aí nós vemos Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Olha o que está escrito, deixa eu ler aqui para vocês. Está escrito assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este ferirá a cabeça e tu pisarás o calcanhar. Olha só o que aconteceu depois que o pecado entrou. Deus precisava restaurar isso. Deus precisava realmente criar um meio para que a sua imagem pudesse continuar sendo espelhada e espalhada através do casal, através da família. Jesus pagou o preço do resgate com seu sangue para que o homem em Cristo fosse uma nova criatura. E agora, em Cristo, a família pode novamente refletir a imagem de Deus na terra. Em Cristo, apesar das imperfeições, apesar do pecado, Deus nos deu uma nova oportunidade, pagando o preço do resgate para que a nossa família pudesse de novo espelhar e espalhar a imagem de Deus sobre toda a terra. Glória a Deus. Entenda isso. Ainda não faz de forma perfeita, pois não existem famílias perfeitas deste lado do céu, mas Deus quer e deseja espelhar e espalhar a imagem dele através dessa família imperfeita que somos, porque a imagem foi ofuscada e não apagada. Deus quer espalhar o reino dele através da família, o conhecimento dele através da família. No entanto, com o pecado,
a nova chance de refletir a unidade na diversidade e amor incondicional. Com o perdão de Deus, com a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, nós temos agora a chance de refletir a unidade na diversidade, o amor incondicional através da família. Essa imagem ainda precisa ser espalhada ao redor do mundo por intermédio das famílias verdadeiramente cristãs. Deus quer fazer isso. Deus não desistiu. Deus quer se revelar a este mundo, mesmo com tanta imperfeição, com tanta diferença que há na família, no casal. Deus quer e deseja continuar espalhando ao redor do mundo a sua imagem, o seu reino, o seu conhecimento através das famílias verdadeiramente cristãs, através de homens e mulheres que entendem o projeto, que desejam e querem espelhar e espalhar a imagem de Deus. Entendem que mesmo com todas as imperfeições, com todas as dificuldades, ainda em Cristo Jesus, há possibilidade de nos tornarmos esses agentes de Deus, a nossa família ser instrumentos de Deus para espelhar e espalhar por meio, da vida de Cristo em nós. Está Cristo sendo vivificado a cada dia em nós e através de nós. E assim resgatarmos esse projeto de Deus, que é espelhar e espalhar o reino e o conhecimento dele. Deus deseja isso. Deus quer isso na minha vida e na tua vida, na vida da tua família. Deus quer espalhar o reino de Deus, o conhecimento dele, a imagem dele, através da sua vida, do seu casamento, da sua família. Você precisa entender isso. Apesar de todas as crises familiares em nossos dias, a família não está morta. Como eu disse, Deus não assinou o atestado de óbito da família. A imagem foi ofuscada e não apagada. Deus quer restaurar. Deus quer que nós entendamos que a família não está morta. E para não morrer, a família precisa voltar à sua razão de existir. E qual é a razão de existir? O propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Se você é cristão, se você quer realmente viver o evangelho na tua vida, a palavra de Deus na tua vida, você precisa isso, voltar à razão da existência da família, o propósito. E qual os dois maiores propósitos que Deus quer para a família e através da família? Espelhar a imagem dele através da família e espalhar o conhecimento e a imagem dele pelo mundo. A família precisa ser protegida a qualquer custo, pois revela Deus para o mundo. Por isso que as famílias estão sob ataques ferrenhos, porque Satanás sabe do propósito de Deus. O reino dele quer se expandir pela terra através das famílias. Deus quer usar a tua família, a tua casa, os teus filhos, a tua descendência para cumprir um propósito, para espelhar e espalhar o reino de Deus. E em Cristo, nós podemos isso. Apesar de todas as crises familiares em nossos dias, a família não está morta. Deus quer se revelar ao mundo através da família. Ele quer espalhar essa imagem.
Ele quer espelhar e espalhar através da tua vida, do teu casamento, da tua família. Entenda isso. A tua família deve ter esse entendimento, que através de vocês o mundo conhecerá a imagem de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Amanhã eu vou fechar essa palavra. É o nosso último dia. E eu quero fechar com isso. Quero que você entenda que a tua família foi feita para espelhar e espalhar a imagem da glória de Deus. O conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora interceder por cada família. Que teu Espírito nos leve a esse entendimento de espelhar e espalhar a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos e filhas entendam que o Senhor tem uma expectativa poderosa, que a família não está morta. O Senhor não assinou o atestado de óbito da família. Senhor, a imagem foi ofuscada, mas não apagada. E que, apesar das nossas imperfeições, podemos sim, ó Pai, buscando em Cristo, se entregando a Cristo, se renovando em Cristo, se enchendo de Cristo, nós podemos sim, Deus, mesmo com todas as imperfeições, podemos espelhar a imagem gloriosa do Senhor. Ó Pai, não só isso, mas podemos também, principalmente, espalhar essa imagem por todo mundo, por toda a terra, porque essa é uma expectativa que está no teu coração. Este é o propósito pela qual nós, como família, nos unimos, Pai, para junto vivemos o propósito do Senhor, de espalhar e de espelhar e espalhar a imagem do Senhor. Pai, ajuda-nos nesse propósito, ajuda-nos nessa missão, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, firme no propósito. Tua família vai espalhar a imagem de Deus. Pelo menos essa é a expectativa de Deus. Em Cristo Jesus, nós podemos sim espelhar e espalhar a imagem de Deus. Creia nisso. Não acho que você, minha família tem tantos problemas, todos nós temos. Não existem famílias perfeitas, mas há um propósito de Deus que está acima das nossas imperfeições. E em Cristo nós podemos, porque nele se faz novas todas as coisas. Deus abençoe, beijo no coração e até a vitória.